Olá, turminha, tudo bem? Tô com muita saudade de todo mundo, espero que estejam todos bem. Vocês estão recebendo várias atividades para serem realizadas em casa. E esses dias vocês receberam uma sugestão de atividade de ciências. Gravar um pequeno vídeo exemplificando e explicando algum método de separação de misturas. Hoje eu resolvi fazer uma aulinha para ajudar, caso alguém esteja tentando, querendo gravar o vídeo, mas esteja tendo alguma dificuldade. E para isso eu trouxe a nossa bolsa da Hermione. Vamos ver o que tem aqui dentro hoje? São vários materiais e substâncias que nós podemos encontrar em casa mesmo e que vão ajudar a gente a fazer esse vídeo exemplificando alguns métodos de separação de misturas. Vamos ver o que nós conseguimos fazer com isso? Aqui nós temos o exemplo de uma mistura heterogênea, com uma fase sólida e uma fase líquida. Para separar essa mistura, podemos utilizar o método de filtração, onde passamos a mistura por um filtro, a parte líquida vai atravessar o filtro e a parte sólida vai ficar retida no filtro. Esse processo é muito utilizado em nossas casas para fazer café, chá. Neste exemplo, temos uma mistura heterogênea de dois sólidos. São os grãozinhos fininhos da areia e as pedrinhas maiores. Como podemos separar essa mistura? Nós podemos retirar as pedrinhas, com a própria mão mesmo, no processo de catação. Esse processo é utilizado, por exemplo, para catar as pedrinhas do feijão antes de cozinhar. É utilizado na triagem do material para ser reciclado, separando plástico de papelão, de vidro. Outro processo que podemos utilizar para separar essa mistura é o método da peneiração, onde passamos a mistura por uma peneira e, de acordo com a malha, com os buraquinhos aqui da peneira, os grãozinhos mais finos vão atravessar e as pedrinhas vão ficar retidas. Esse processo da peneiração, ele pode ser utilizado na cozinha também para peneirar farinha, açúcar antes de fazer um bolo, um glacê, ou pode ser utilizado também na construção, peneirando a areia para retirar as pedrinhas, as partículas maiores que poderiam prejudicar a massa e a construção. Bom, nesse caso aqui, nós temos uma mistura heterogênea de areia e água. Eu colori a água só para ficar mais fácil para a gente visualizar o processo. A gente pode utilizar o método de sifonação. Esse método consiste em retirar, por exemplo, a fase menos densa de um nível mais alto e passar para um nível mais baixo. Como que eu faço isso? Eu utilizo um tubo de plástico, esse tubo aqui está cheio de água, né? Água colorida. Eu coloco esse tubo aqui nesse recipiente e coloco ele aqui no recipiente de baixo. E o que vai acontecer? A água, a fase líquida, vai passar para o recipiente de baixo. Então esse processo, esse método é denominado sifonação. Quando misturamos água e óleo, nós temos uma mistura heterogênea, onde a água mais densa fica embaixo e o óleo menos denso fica em cima. Como que nós podemos fazer para separar essa mistura heterogênea de duas fases líquidas? Vocês devem se lembrar que existe uma vidraria de laboratório chamada funil de decantação. Ela é feita de material transparente para a gente poder observar, né, os líquidos lá dentro, e ela tem uma torneirinha aqui embaixo para poder regular a saída dessas substâncias. Como a gente não tem o funil de decantação em casa, nós vamos usar um material alternativo. A torneirinha vai ser essa tampinha que eu tenho aqui. Como que eu posso fazer para separar essas duas misturas? Eu posso abrir essa torneirinha, essa tampinha, deixar passar o material, a substância mais densa que está embaixo. A hora que estiver acabando, eu vou tomar bastante cuidado para poder fechar a torneirinha na hora certa. Aí o que eu fiz? Eu separei uma das fases aqui, né, a mais densa de um lado, e o óleo ficou no outro recipiente.
até agora a gente está falando de métodos de separação de misturas heterogêneas. Mas se eu tiver uma mistura homogênea, água e sal, como eu posso fazer para separar essa mistura? Um dos métodos que pode ser utilizado é o método da evaporação. Se eu deixar esse pires com água aqui por alguns dias, o que vai acontecer? A água vai evaporar e daqui a alguns dias eu vou ter só o sal. Esse método é utilizado, por exemplo, para a obtenção do sal de cozinha da água do mar. Um outro processo de separação de misturas homogêneas é denominado cromatografia. Por esse processo, eu posso separar algumas substâncias de acordo com propriedades dela. Por exemplo, eu posso separar substâncias que fazem parte da tinta desse pincel aqui. Eu coloquei um pinguinho da tinta no papel, coloco esse papel num copinho com álcool. Aí o que vai acontecer? Algumas das substâncias que fazem parte dessa tinta, né? Elas são mais atraídas pelo álcool. A gente sabe que o álcool, assim como a água também, iria subir pelo papel, pelo fenômeno da capilaridade. E a partir do momento que esse álcool vai subindo, ele vai carregando aquelas substâncias que são mais atraídas por ele. Então, as que são mais atraídas pelo álcool vão subir mais rápido pelo papel, pela coluna de papel, e aquelas que são menos atraídas vão ficando mais para trás. Então, olha só, depois de um tempo, o que a gente vai poder observar? Não sei se está dando para perceber que a gente separou algumas substâncias que formam a tinta. Aqui a gente vê uma coloração mais amarelada, uma coloração mais azulada, mais na parte superior do papel. Então, esse é um processo denominado cromatografia. Bom, gente, essas foram apenas algumas sugestões. Bora lá fazer um vídeo bem bacana, bem explicadinho e postar no aplicativo? Tchau, tchau pra vocês!